Muito boa noite pra você que está com a gente mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras, e cá estou eu de volta! Eu sou Eliseu Mattioli e já há 2 semanas aí estou afastado do Itacast. Não, eu não estava preso, o Edson estava nos cobrindo por aqui. Edson era um dos organizadores da primeira corrida Itacast, é nosso parceiro no Itacast Sport Clube, e nada mais justo do que ele estar conosco no podcast que focava em atletas. Afinal, vocês podem ver, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Spotify, que agora tem vídeo também, podem ver o meu porte físico, que não é de um atleta. Por mais que o Maicon da Top Fit já tenha me dado 4 meses já de academia e eu não tenha feito nenhum. Então eu só tenho a agradecer, né, a esperança que as pessoas ainda colocam em mim, mas a minha incompetência não permite que eu tome prumo na vida, né? Você pode estar nos acompanhando, como eu já disse, pelo Facebook, YouTube e Spotify. Fica a gravação posteriormente. E pela Primeira FM 99,9, emissora da qual o nosso entrevistado de hoje, o nosso amigo Edson, também é radialista, é locutor, tem o seu programa Bom Dia 99 e também faz as suas inserções no Esporte de Primeira, que é o programa dele também, e as inserções esportivas no Jornal da Manhã da Primeira FM. Nós também temos a parceria com ele no Itacast Sport Clube, que você pode conferir acessando grupoitacast.com.br, e lá estão todas as informações do nosso lado esportivo, se assim posso dizer, né, do Itacast. E cá estamos nós mais uma semana, graças aos patrocinadores. WorldNet Telecom, que tem planos a partir de R$60 mensais, é a melhor internet de toda a região. Eles que ficam ali na Avenida Francisco Porto 456, no centro, e você pode entrar em contato pelo 0800 591 3176, é o WorldNet Telecom, disponibilizando internet de qualidade para você, para sua família, para sua casa, para seu trabalho, para sua escola, para onde você quiser, até para o seu evento esportivo. Fica a dica aí, né, WorldNet? Vocês sempre estão com a gente nos nossos eventos. Também a Simoagro, soluções e serviços para as culturas mais presentes do país, como soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar. Simoagro é a empresa que vai te suprir, caro agricultor. E também o nosso amigo Batata Celial, batata batata Tapinas, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro-região de Itápolis. De Bauru para cá, com Batata Celial, você pode contar. Para conhecer o barracão, só visitar a Avenida João Nery 313, lá em Tapinas, ou dar um toque, mandar um WhatsApp no 16 997 92 9957. Um abração pro Batata, lá de Tapinas, Batata Celial. Também mandar um abraço pra Dona Joana, pra Dona Antônia, que faz quase um mês que eu não converso com elas, nunca dá certo da gente se falar. Tô com saudade das senhoras, me liguem durante essa semana. Eu tô com muita saudade mesmo, nem desejei Feliz Páscoa pra vocês. Também mandar um abraço pro Marcelo do Lajado, que sempre nos acompanha, toda a família. Val Marconato, Pirueiro. Também o Astro Monteiro, lá do Jardim do Sol. O Astro Monteiro, será que ele viu nossos atletas correndo por lá, Edson? A Maria Francisca e o Zé Marangueri, lá da Vila Alice. Amanhã, terça-feira, tem missa lá na Vila Alice, inclusive, às 8. Às 8 da noite, né, Tia Kika? O pessoal lá na Vila Alice vai estar tendo missa lá nesse bairro rural que nós temos aqui em Itápolis. O pessoal sempre nos acompanha por lá também. A Neuzeli de Oliveira, lá do bairro São Lourenço. São Lourenço era uma antiga estação ferroviária. Neuzeli e o Pelé moram por lá, sempre nos ouvem, nos assistem. E também um abraço e o agradecimento, melhor dizendo, a todo mundo que nos ajudou na primeira corrida Itacast. Mas a gente vai falar isso e muito mais no decorrer do bate-papo de hoje. Eu, particularmente, Eliseu, tenho muito a agradecer a 2 pessoas em específico, 2 pessoas que sem elas nem o Itacast talvez existiria, muito menos o Itacast Sport Clube, que é Luiz Felipe Sabino Andriotti, vulgo Pelotinha, e Edson José Cavachi Júnior, nosso querido Edson Júnior. Edson, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado por ter vindo todas essas semanas aí se doando. Você veio 2 sozinho e anteriormente você estava vindo como co-host também junto comigo. E graças a você talvez traz essa visão muito mais esportiva pro Itacast, que aí nasce o Itacast Sport Clube, né? Você e o Pelota são mais são mais atletas, né? Só tenho a agradecer aí você, Pelotinha, que tá aqui
da nossa técnica, como sempre. E muito obrigado e bem-vindo agora como entrevistado mais uma vez, né, Edson? Boa noite, Eliseu. Tudo bem? Boa noite aos amigos ouvintes, aos amigos internautas conectados aqui com a gente. Pois é, olha só, hein? Segunda vez entrevistado pelo Itacast, primeira vez aqui no novo estúdio, né? Quer dizer, até agora só eu, né? Porque já tive outras vezes de outras oportunidades, né? A gente veio falar da Copa, a gente veio falar de outras coisas também, mas estamos aqui. Eu acho que o Eliseu não ouviu o último programa, né, Pelota? Porque ele disse que estava ausente, mas que não estava preso. Ele não ouviu o que eu disse porque ele estava ausente, mas o pessoal já pôde conferir em vídeo, né? Você não ouviu o que eu falei, né? No encerramento do programa, não? Não ouvi. Eu disse que você estava ausente porque você tinha ido fazer a harmonização facial. Que isso, Edson? Eu não acredito! O pessoal pôde ver que provavelmente deu errado. Mas tudo Mas não bem. fiquei parecendo um Ken humano, né? Quadrado. Não. Tá tranquilo. Só mas... foi o preenchimento labial. Foi não, isso. tô brincando. Caramba, semana passada foi a Lígia e o do Mariano. Isso. Eu assisti o começo, pra ser sincero. Uhum. Eu, depois que cheguei em casa, eu dei uma assistida e tal, pra ver se tinha dado tudo certo, mas daí tivemos problemas técnicos também no meio e eu acabei parando de assistir. E foi a primeira vez da Lígia aqui também, né? Eu achei que ela já tinha vindo, até Eu falei também pra achei. ela. Eu também achei, Edson. No dia ainda mandei pra ela. Ela falou, tô nervosa. Eu falei, mas por que, Lígia? Você já veio? Ela, não, Eliseu, eu nunca fui no Itacast. Eu falei, claro que você foi, Lígia. Você até me deu... Ela me deu consultas? Sim, na verdade ela falou que era daquele projeto, né? Que, mais uma vez, um projeto que o Eliseu iniciou, um projeto fitness que o Eliseu iniciou e obviamente não concluiu, né? Mas foi legal, foi muito bacana. Dicas importantes. Encontramos ontem um pessoal lá de Catanduva, inclusive, que falou que assistiu esse último podcast, pegou as dicas, inclusive, principalmente da parte do percurso, né? Que a gente tinha falado. Legal. Então foi bacana, foi legal. Foi um programa muito bom. Que legal, Edson. Cara, e ó, a ideia de organizar uma corrida surgiu muito mais da sua cabeça. Foi algo muito mais Eu não organizo eventos, não. Eu fujo deles. Mas você é o entusiasta, né? Você é atleta, é corredor, já participou aí de maratonas, meias maratonas, de corridas de 5 e 10, treina sempre, junto com o Du Mariano, inclusive. E, cara, eu queria entender, tendo em vista que já existem corridas na nossa região, aqui Itápolis quase sempre é a prefeitura, né, que faz. E não faz corridas ruins, faz corridas bacanas, trajetos legais. Faz na Tarquínio, já foi feito no Meluce. Tem uma variedade aí, né? Quando é na Tarquínio aí muda um pouquinho também, né? O lado da Tarquínio que corre, enfim. Tem as suas variações. Por que surgiu, você acha que da sua cabeça frutificou essa semente de uma corrida particular, digamos assim, né? Uma corrida setor privado em Itápolis? Vocês sempre comentaram, né, da vontade de organizar alguma coisa, algum campeonato, algum evento. E a gente transmitiu a primeira, uma corrida Outubro Rosa, né, em 2022. Foi transmitida a corrida Outubro Rosa. E foi muito legal, né, era uma novidade, né, serviu muito de aprendizado, né, para todos nós. Eu corri aquela prova, eu não participei da transmissão, eu entrei depois para comentar a prova, como tinha sido. Depois foi transmitida também a corrida do Leite, ano passado, em agosto do ano passado. E a partir daí surgiu então, né? A gente começou a observar, olhar e falou, e por que não, né? Já que o Itacast quer encabeçar um evento da área esportiva, podemos tentar fazer então uma corrida, que é algo assim que, como eu estou vivenciando muito aí nos últimos anos, isso daí talvez fosse uma ideia bacana para a gente fazer. E aí começamos então a preparar, né? Não é fácil, você tem várias questões técnicas a serem acertadas, questões com o poder público, por exemplo, né? Você precisa de uma autorização para você fechar ruas, interditar ruas, você precisa do apoio do Departamento de Trânsito para conseguir isso. Você pode ter apoio da prefeitura em algumas áreas. Você precisa ter um planejamento para realizar isso daí. E você lida com muita gente, né? Se você olhar assim, nós tivemos 140 inscritos. Se eu não me engano, 126 compareceram na prova.
é bastante gente, né? É muita gente, né, que você tem que administrar correndo em atividade física. Então você precisa tomar cuidados, como por exemplo, questão de trânsito, como foi dito, questão de saúde, ambulância, você precisa ter uma ambulância acompanhando, precisa ter, na verdade, correto é ter duas. Nós tivemos duas, que é uma acompanhando o último colocado e uma no ponto de chegada e de largada, quando é o mesmo, né? Fica mais fácil, de prontidão também para atender essas pessoas, caso elas necessitem. Então, isso daí foi amadurecendo aí ao longo do tempo. A gente foi trabalhando essa ideia e aí surgiu a primeira corrida Itacast, que foi executada ontem e a gente iniciou essas discussões já há um certo tempo já, né? Tem amadurecendo essa ideia, né? E aí tudo vai caminhando, né? As coisas vão surgindo, vão se desenrolando, desenvolvendo e culminou no dia de ontem. Que bacana, Edson. Uma coisa que é fato é que a gente pode ter a fachada, né? A utilização do Itacast, né? Tem o CNPJ, a gente consegue emitir nota, dá pra fazer tudo burocraticamente correto, né? Tanto os apoiadores fizeram a compra de espaços publicitários, foi uma compra, literalmente uma compra de fato, com nota fiscal e tudo mais. Só que eu pergunto muito mais assim, até pra você, por ter participado, imagino eu, de corridas muito tops e de corridas que tiveram falhas, que é natural ter falhas, basta que seja um ser humano organizando. Eu particularmente não participei muito da organização dessa corrida. Eu fiquei mais, porque eu tenho o aplicativo do banco no celular, fiquei mais fazendo os pagamentos, né? Ficou muito mais à frente você e o Luiz Felipe. Não deu medo? No seguinte sentido. Vocês nunca organizaram corrida na vida. Vocês têm a bagagem de experiência. Você tem a bagagem de experiência de correr em corridas. Pelota nunca correu. Só foi pra Aparecidinha do Monte Alto, né? Protestos. e que também não é algo organizado, né? Existe um grupo de amigos que vai até lá por fé, né? Não se passou medo na cabeça, Edson, por ser a primeira, de nunca ter tido essa experiência, de dar caca, mesmo conhecendo erros prováveis? Não dá medo? Sempre dá, tem que dar, né? Você precisa sentir o medo, o frio da barriga, porque é algo que vai te guiar para tentar evitar que isso daí aconteça, né? Que erros aconteçam. Na organização de uma corrida de rua, você tem vários fatores que podem dar errado, né? Um deles é o fator climático, que ontem ajudou demais. Pode estar chovendo muito, pode estar muito calor. São fatores que prejudicam, né? Que atrapalham, né? Mas ontem deu tudo certo. A questão de trânsito, talvez, de bloqueio de ruas, que é extremamente complexo. Você precisa saber lidar com o motorista que quer passar por ali, porque se ele está na rua logo pela manhã, num domingo de manhã, ele tem o porquê dele estar ali, ele não está ali, né, de graça, né, dando uma volta, né, vamos dizer assim. Você tem o fator técnico da situação toda, né, cronometragem, pontos de água, coisas assim. Basicamente, o que uma corrida precisa entregar? Percurso aferido. Bem sinalizado, cronometragem e água, se possível, bem gelada. Nos pontos corretos. Se a corrida ela entrega, não deixa faltar água, se a água está gelada, o percurso está legal e você tem uma cronometragem, a corrida está entregue. Muita coisa ao redor dela depois é grife. Então, basicamente, o serviço que você paga de uma corrida é você na rua. É o período em que você, a partir do momento que você larga e chega.
dentro desse período eu preciso oferecer todas as condições corretas para a corrida se desenvolver. Esse é o básico da corrida. O restante é grife. Mas, hoje em dia, tem muita coisa que tem essa importância dentro da corrida. Como, por exemplo, a parte de camiseta, que o pessoal gosta bastante, curte bastante, então você precisa oferecer uma camiseta legal para as pessoas. Já tem muita prova que não oferece a camiseta, ela oferece para você comprar a camiseta, pagando um valor a mais. Ela não vem incluída no kit. Aí você escolhe se quer ou não. E assim, foi uma coisa que foi priorizada aqui. Uma medalha legal. Porque hoje todo mundo que conclui, é muito engraçado isso, né? Porque os familiares nossos que não acompanham, que nunca não sabem, falam, eu vou correr uma prova tal. E aí, a hora que você chega geralmente vai fora, né, pra correr. Cheguei, deu tudo certo. Ganhou? Não, eu não ganhei. Não vou ganhar, é muito difícil de eu ganhar. Mas ganhou medalha? Ganha. Todo mundo ganha medalha. Todo mundo ganha uma medalha. Quem conclui as provas ganha uma medalha. Se você não passou pelo pórtico na volta, é que numa prova de 5 km dificilmente alguém não vai concluir. Mas, por exemplo, não é ético numa meia maratona, numa maratona, quando você abandona, você ir lá pegar a medalha. Porque a medalha é a conquista de quem concluiu a prova. Mas temos que ter uma medalha bacana. Eu já fui em provas e que o calcanhar de Aquiles da prova foi a medalha. Era uma medalha muito fraca. Era uma medalha muito feia. Ela era uma medalha com um adesivinho no meio. Né? E isso daí deixa o pessoal bravo. Deixa o pessoal chateado. Pago? Então, não. Sim. Foi uma prova paga, inclusive. Nossa. Foi uma prova paga. Porque se é de graça, ainda talvez... A gente até releva e tal, né? Não, Dado, mas né? era uma prova paga. Era uma prova paga. Nossa. Que eu, inclusive, eu acho até que o organizador tinha acertado isso, que era o poder público que ia ficar responsável por essa parte. E aí eles garantiram que entregaram aquilo. E aí, quem é penalizado é o organizador, no caso, né? Que era um organizador privado, né? Sim. Você faz uma prova, você leva o nome da cidade, você promove essa prova, você vai pedir o apoio, obviamente, do poder público local. E aí você pode costurar diversos acordos, você pode ter várias situações. Então, pode ter sido um erro, no caso aí, da entidade pública e não do organizador, no caso. Quer dizer, é erro dele também, porque ele poderia ter conferido isso daí antes. Mas a gente sabe hoje em dia que chega um tempo X, não há tempo hábil para fazer muita coisa. Então, quando você passa a entregar isso daí também, então, já é um plus a mais. Né? Então, pós-prova, você tem que ter água. Você tem que ter uma fruta. Por exemplo, um isotônico já é um plus. Já é algo assim, fora da necessidade, assim, né? E qualquer outra coisa que é oferecido pós, ou no kit. Tem muita gente que reclama do kit de corrida, né? Nós tivemos um tempo em que os kits de corrida, eles eram extremamente recheados. O meu kit da minha primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo, ele veio café, veio macarrão, veio aquele... Você está básica já. Né? Quase. Ele veio aquele creme pra... canela de véio, que o pessoal fala, pra passar, veio em sachês e tal. Então, os kits, eles realmente eram muito recheados. O kit da Maratona do Rio, ele não veio nada, ele só veio a camiseta e o número, ele não tem absolutamente nada. E é privado, ou não? É privado. É privado. É privado. Só que, por exemplo, quem recheia o kit? O patrocinador. Sim. Então, você tem alguns patrocinadores que podem rechear um kit. Só que, às vezes, você faz esse acordo na hora do contrato e tal. Então, kit é grife. Ele é supérfluo. O que você compra é o serviço de você estar lá na prova, correndo, no percurso, com água. O percurso vai dar a distância na qual você se inscreveu e você vai ter o seu tempo cronometrado na hora que você passar pela linha de chegada. Isso é
a corrida. Como eu disse, o resto é supérfluo, é grife. E, por exemplo, cronometrado é regra também sempre ter a chipagem? Existe. Hoje em dia não tem como você não fazer uma prova. Imagine nós com 126 pessoas tendo que fazer funil de chegada e as pessoas tendo que obedecer a ordem de chegada. Quem viu o vídeo no Itaquera Esporte Clube viu que tem momento que chega 2, 3 pessoas ali disputando. Pode ser uma vaga no pódio de categoria aquilo ali. Sim. Aí se você coloca um funil de chegada, você afunila aquela chegada e você não consegue. E aí você precisa ter pessoal para ficar anotando. Chegou fulano, 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 fulano. Com a chipagem é tudo automático. O chip ele passa a valer a partir do momento que você passa pelo pórtico e registra o tempo final quando você chega no pórtico. Então essa é a importância da chipagem, né, para a corrida. E até para facilitar a vida do organizador na hora de determinar a premiação. A primeira Outubro Rosa aqui em Itápolis, ela não foi chipada. Ela foi nesse sistema de funil. Olha só. Antigamente era assim. Antigamente, antes do sistema de chipagem, era assim. Você chegava, tinha ali do lado da linha de chegada, do funil de chegada, tinha um espeto desses de metal. Você ia arrancava o seu número e você fincava ele assim de cabeça para baixo. Ah, que era a ordem de chegada? Eles viravam esse espeto e tiravam. Então o primeiro número que tava lá era o primeiro. Então ele sabia primeiro, segundo, terceiro, Olha quarto. só Que era na mão. Você tinha que fazer na mão. E sem cronometragem? E aí você próprio cronometrava, a pessoa marcava. Só que marcava o tempo do primeiro colocado. É quase impossível você ficar marcando tempo. Imagina uma maratona de São Paulo antigamente, que você tinha milhares de pessoas. Como que não era feito isso? Era complexo. A primeira Outubro Rosa foi assim aqui na cidade. Me recordo dela. Eu tinha participado de uma prova em Araraquara, que foi assim também. O organizador, naquela oportunidade, o organizador, ele tinha fechado chipagem. Chegou aos 45 do segundo tempo, o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro para pagar a chipagem. E ele tava com a prova vendida. E aí ele foi e fez a prova no peito, do jeito que deu para fazer. E aí ele foi, corredor das antigas que ele era, foi lá, organizou certinho o funil de chegada, tudo. Caramba! E foi muito bem organizado. Foi uma das provas mais organizadas que eu participei. Foi essa Araraquara. Em 2019, eu acho. Lembra o nome? Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. E foi muito, assim, pela dificuldade que ele teve, ele se saiu muito bem no final das contas. Muito bem. Só que era um número reduzido. Se eu não me engano, nós participamos em 80 pessoas no final das contas da prova. A primeira Itaipu foi assim. A primeira corrida da Itaipu não teve chipagem. Ela foi feita com funil de chegada também. Tinha lá um time lá esperando. Lá, você anota um ou anota o outro. E era assim. Mas é mais complexo. Então hoje você tem um sistema moderno. Uma margem para erro, porque aquele negócio cai para o humano fazer. Né? Deixa para o humano fazer. Então hoje você tem um sistema que vale muito a pena. Não é tão caro quanto se imagina. E você tem hoje, nós utilizamos hoje, ontem, né, no caso, na prova de ontem, o sistema de ponta, assim, o que tem de mais moderno hoje na chipagem mundial foi utilizado ontem aqui. Para você ter uma ideia, eles tinham ontem 16 antenas para captar a chipagem. Sério? Eles tinham 16 antenas de captação de chegada. Eram 8 antenas para captar e 8 backups. 8 antenas principais e 8 backups. Ele falou que esse sistema que ele trouxe ontem para cá, a ShipTime trouxe um sistema ontem para cá que ele conseguia monitorar 1.000 atletas ontem. Com esse mesmo sistema. Olha só. Ele falou, eu só aumentaria mais uma antena só para desencargo. Ele falou, mas esse sistema suporta 1.000 atletas. Foi 10% da capacidade, praticamente. Foi. Então é um sistema de ponta. É um sistema assim, que tem de mais moderno. E de dupla conferência, inclusive, para evitar falhas. Eles gravaram a chegada toda. Eles tinham era isso que eles eu não tinham, fiquei nessa dúvida. Eles tinham um photo finish, se fosse necessário. Olha! Porque o geral vale o tempo bruto. Sim. Então, é o tempo que você chegou. Não o tempo de passagem do chip, é o tempo geral do cronômetro.
Porque assim, se você largou um pouco mais para trás, vamos ter uma prova pequena, então você tinha, por exemplo, você demorava mais ou menos uns 20 segundos para passar pelo pórtico. Nem isso, talvez. A partir do momento que deu a largada, que liberou o cronômetro, você demorava 20 segundos para passar do pórtico. Então, para não prejudicar esse atleta que largou lá de trás, o tempo líquido por categoria é a partir do momento que eu passo com o meu chip pela antena e ele vai contar a partir do momento que eu volto. Os 5 primeiros colocados do geral é a partir do momento que dá o start do cronômetro. É o cronômetro que está contando lá em cima. Entendi. Então, às vezes, você tem 2 caras chegando muito próximos, você precisa fazer o photo finish. Você precisa fazer a chegada, o tira-teima para saber. Sim. Né? E aí tinha até o sistema de câmera, de monitoramento, gravando também toda a chegada. Que é diferente da nossa que estava lá, que foi pro YouTube. Eles têm o sistema próprio deles. Então, o sistema de... Eu fiquei me perguntando isso, que ele ficou em cima desse aparelho lá, que eu não consegui definir que era uma câmera, com uma prancheta acompanhando tudo. Além disso tudo, todas as anotações de quem chegava. Então, é um sistema de tripla redundância. É quase o sistema de segurança de avião, né? Olha. Quando se falha um, tem outro. Se falha outro, tem o terceiro ainda, visual, para você poder fazer a conferência. Que legal. Então, é o que tem de mais moderno. E já tinha isso daí, Itápolis? O quê? Tripla. Eu desconheço o serviço das outras empresas que fizeram. Eu desconheço. Que eu confesso que nunca tinha me atentado também, que a gente já acabou gravando algumas, transmitindo algumas, que era daqui de Itápolis, né? Quer dizer, a gente só transmitiu aqui de Itápolis, né? Mas até o momento. E eu nunca tinha reparado, pode ter tido, mas eu nunca tinha reparado que um ser humaninho lá, com uma era tipo uma webcam, sei lá, era pequeno, era uma GoPro. Uma GoPro. É. Com esse aparelho lá e ali, ó, acompanhando tudo com uma pranchetinha. Nas provas que nós tivemos aqui organizadas pela prefeitura, tem o cidadão que fica com a prancheta. Ele fica conferindo, é uma outra empresa de chipagem. Ela utiliza um outro método também, né, que não é muito mais utilizado, que é o de chip físico que você prende no cadarço do tênis. Que você tem que devolver depois da prova, né? Esse chip, ele custa muito caro, então ele é retornável. Né? Mas creio que também deve ter alguma redundância, porque você passa por são tapetes no chão, né? Nesse caso, nós utilizamos ontem antenas que ficam em pé, paralelas, em várias alturas, para pegar esses números em diversas alturas em que eles ficam, porque o chip está embutido atrás do número de peito. Esse descartável. Descartável. E muita gente guarda depois, né? Porque guarda o número de peito de recordação, né? E aí eu já vi 2 tapetes, então deve ter um sistema também de backup, né? Quando você passa, né? Que ontem um tapete, um negócio no chão, mas eram as antenas que mandavam. Eram as antenas. Aquilo ali era só para passar a fiação por baixo, a proteção de fios. Mas eram as antenas posicionadas lateralmente ali, né? Tanto é que a gente deu até o recado na largada para todo mundo passar por dentro daquela linha, justamente para a antena poder pegar o tempo das pessoas. Então, isso é o mínimo que uma corrida tem que oferecer, que é a cronometragem oficial. O percurso estava muito bem demarcado, ninguém errou, ninguém se confundiu, errou caminho, as setas estavam nos lugares que tinha que ser virado, os staffs estavam nos lugares que tinha que estar, as setas inclusive muito bem desenhadas pelo Pelota. Um novo talento que nós descobrimos do Pelota, que é desenhar setas e números. O apelido dele já não é mais Pelota, é Pablo. É Pablo agora. Desenhar setas e números no solo. De uma forma, é algo impressionante. É um novo serviço que o Itaquest vai prestar agora. Inclusive o pessoal que for treinar agora no Linhão tá demarcado, tá? Se vocês quiserem, vocês sabem que até a voltinha lá dá 2. Se vocês quiserem fazer 5, tem que entrar no bairro, né? Lá nos bairros, mas... Tá tudo demarcadinho agora também. Não sei até quando que passa muito carro lá. Se bem que a gente marcou bem perto da guia, acho que vai durar bastante tempo. A gente não marcou, tava lá. Tava lá. Não sei quem foi que marcou lá de madrugada. Eu tenho até fotos, mas perdi, apagadas. Mas é o mínimo, né, que a corrida tem que oferecer. A regra da Confederação Brasileira de Atletismo diz que você tem que ter um ponto de água se eu não me engano, a cada 5 quilômetros. Então, teoricamente, nas provas mais distantes. Então, numa prova de 5 km, é um ponto de água no 2,5.
Eu nunca participei de uma prova de 5 quilômetros que oferecesse 3 pontos d'água. Olha só, sério? As provas oferecem 1, no máximo 2 pontos, dependendo da dificuldade do percurso. Então, por isso até que a gente oferecer 3, tá certo. Mas é complexo. Mas não é normal oferecer 3 pontos d'água nos percursos. Então, nós tínhamos 3 pontos d'água também. Olha. Um no 1.8, um no quilômetro 3 e um no quilômetro 4. E um no 5. E um na chegada, né? que já é Que tradicional. Então, não é comum isso também. Então, foi algo também que creio que foi para beneficiar o corredor. Porque quando nós começamos essa ideia e quando fizemos o trajeto pela primeira vez, tava aquela onda de calor. Nossa. Tava aquela onda de calor infernal, cara. E deu tudo certo ontem, né? Tempo ajudou, tava nublado, tava fresco, não tinha vento, não tava ventando, que vento atrapalha também pra correr, pra caramba. E foi, acho que no âmbito geral, assim, foi entregue muito bem o evento, a prova, a parte, como eu falo, a parte do serviço de corrida, que é corredor na pista, na rua, correndo, foi tudo muito bem entregue. Quilômetros sinalizados no solo e com placa, solo de um lado, placa do outro, não tinha como não ver. Setas, placas de virada também, staffs em pontos estratégicos e necessários de virada, de ponto de virada também, para que ninguém se perdesse. Tivemos algo que é uma grife também, isso foi uma grife, mas foi uma grife legal, que foi uma grife da organização, né? Que foi que é o carro madrinha. Que eu nunca tinha ouvido falar. Que é o carro madrinha, cara. O carro madrinha foi algo assim impressionante, assim. Foi algo muito legal. É um serviço que eu desconheço que tenha tido na região também, em provas aqui da região, que é o carro com o cronômetro, né? E isso daí, ele ajuda muito o corredor, principalmente o corredor líder, né? Ontem era um percurso que todo mundo conseguia ver o carro madrinha. Até eu que míope, eu conseguiria ver da distância que eu estava, de onde estaria o corredor líder, que ele estaria muito distante da minha pessoa também, né? Eu conseguiria ver o carro madrinha e teria uma noção do tempo. Para quem corre sem relógio, é ótimo. Hoje a maioria do corredor vai com relógio, ele sabe o tempo dele. Mas é algo a mais da prova, que a prova ofereceu também, né? Que era o carro madrinha, a cronometragem também. E que a equipe da Chip Time também. Que foi a equipe da Chip Time que providenciou pra gente isso daí, né? Que é algo muito legal. Fizeram toda a instalação no carro, tudo, explicaram o funcionamento. É um sistema muito bacana. Que legal, cara. E a gente, né, eu que tava no carro madrinha, dei o start do cronômetro. Olha. E deu pra ouvir a buzina, então. A buzina falhou um pouquinho. O Eliseu não soube apertar o botão Era da uma buzina. função, Edson, que eu tinha. O Eliseu tinha Era uma função que eu tinha. Apertar a buzina. A buzina de largada. Saiu uma bosta, cara. Não foi muito legal. As crianças morreram de rir. No áudio da transmissão você ouve as crianças gargalhando da buzina do Eliseu falhando. Que vergonha. A buzina do Eliseu não estava muito animada naquele dia. Estava com sono, eu acho, né? Mas percurso é algo muito pensado também, Edson, em corrida? Por exemplo, você comentou o praxe da corrida, assim, né? O que a pessoa paga é o corredor atuando ali, fazendo o que ele pagou para fazer. Mas o trajeto em si, a gente pode ter diferença, na minha opinião, de leigo, que não corre. Porque eu vejo um Meluce, que é um bairro daqui de Itápolis, o bairro mais plano que a gente tem aqui, como sendo talvez se a gente ficar dando volta no Meluce, 5 km no Meluce, eu acho que não vai matar como um trajeto como o do Linhão.
Porque até era algo que foi muito divulgado, e você mesmo disse várias vezes, quando é a primeira vez, que era um trajeto... Inédito. Era um trajeto inédito. Pouco se saiu do Linhão, né? Eu falava inédito, mas aí algumas pessoas disseram, não, já teve provas lá. Já teve provas, mas não nesse percurso, né? Exato. As provas passaram pelo Linhão, mas elas nunca foram até lá em cima. Né? Exato. Que acho que foi o ponto mais crítico, talvez, porque eu vi muita gente que tem carinha, que eu já vi em corridas de 5, de 7, morrendo. Assim, muito cansados de fato. Mas, assim, um trajeto que eu não seria o trajeto que eu escolheria para estrear. Não. É um trajeto que eu tenho a impressão que cobrou do atleta que ele se superasse muito como atleta de fato. E isso acontece, Edson, no trajeto do Linhão? Ou isso foi uma impressão que me deu porque eu não entendo bosta nenhuma? Não. Não, a gente chamou as pessoas para estrear nessa prova, mas tecnicamente, se você olha, não é uma prova para você estrear. Porque ela é uma prova difícil. Só que também tem o outro lado, né? Se você estreou ali, se você estreou ontem na corrida Itacast, você tá pronto para qualquer prova agora que você vai enfrentar na tua vida. Então, aí, obviamente, não entram as provas de trail, de montanha, né? Que são mais técnicas e complexas. Mas quem estreou ontem na prova do Itacast tá pronto para enfrentar qualquer desafio agora de corrida. É muito difícil. Tem lugar pior, eu acho. Tem lugares que são bem desafiadores, né? A corrida de Borborema tinha uma subida terrível, íngreme pra caramba na chegada final. Mas, assim, é uma corrida de 5 km. As pessoas elas não vão ficar muito assim, o percurso, deixa eu ver se ele é assim, assim, assado. O pessoal aqui, quem vem aqui, quem corre aqui, o pessoal da região, eles estavam acostumados com 2 percursos. Durante muitos anos, nós tínhamos a Running Itápolis, e a maioria das edições dela foram realizadas no Aeroclube. Larga no Aeroclube e passa pela área industrial. A Running Itápolis, ela fazia parte de um circuito da Running Ibitinga, que ela era o percurso mais rápido do circuito. A Itápolis era o mais rápido. Os melhores tempos saíam aqui. Olha só. E agora eu tô lembrando, eu estreiei em Tabatinga num percurso horrível também de subida, terrível. Achei que ia morrer também lá. Então, agora que eu tô pensando, o percurso de Tabatinga acho que talvez fosse um pouco mais difícil que esse, que foi minha primeira prova em agosto de 2018. E então talvez essas pessoas elas tinham na memória esse percurso. Ou talvez a Tarquínio, né? Que nós tivemos a corrida Outubro Rosa, tradicionalmente é lá. A corrida do Novembro Azul foi lá. A Itaipu, obviamente, na frente da Itaipu. E nós tivemos a corrida do Leite, que foi no Meluce. E passou pela Tarquínio. Lá na lateral da Tarquínio, na via lateral agora, que margeia a Tarquínio. E que também é uma subidinha. Não tanto assim, mas... É que as pessoas não sabem. Nós tivemos que fazer uma alteração, faltando 2 dias para a corrida. Na quinta-feira, quando nós fomos fazer a reunião final com o departamento de trânsito... Jabá Mary Kay. O nosso querido Jabá, nosso querido Marcos, diretor de trânsito, solicitou uma alteração. Até por segurança e para fluir melhor o trânsito, né? Porque a nossa ideia inicial era ir até o trevo que vai a Tabatinga. Aí eu compreendi totalmente, né? Você fecharia uma entrada da cidade, um trevo. Ali fechou, mas não fechou tanto. Você tinha como acessar, né? Pessoal que... Inclusive muitos atletas de Tabatinga, né? Chegaram por ali e tal. E aí tivemos que fazer uma correção depois para poder dar a distância. Porque, como eu disse, o básico é a cronometragem, água e percurso aferido. Entregar a distância que você prometeu. Não pode dar menos. Não pode dar muito a mais.
O pouco a mais que apareceu no tempo das pessoas, isso daí é a variação de relógio para relógio. Uhum. Tá? Eu fiz esse percurso novo 3 vezes. Cada vez... Depois da quinta? Eu fiz ele na quinta e no sábado eu dei 2 voltas seguidas nele. Cara! No sábado de manhã eu fui lá e dei 2 voltas seguidas. Eu fiz 10 quilômetros no sábado de manhã nele. Então, cada vez que eu fiz, então ele dava uma variação. Era 5.01, 5.03, 5.05. Ok, tá dentro da margem do GPS. O relógio ele tem essa margem. Geralmente é 30 metros. Depende de cada relógio. Mas ele tem uma margenzinha. Então, ok, está dentro da margem, então são 5 quilômetros. Né? Um colega foi e fez, deu 5 cravadinho. Eu falei, então, se aqui deu 5 cravado, então estamos corretos. É margem do GPS mesmo. Perfeito. Ele fez de moto. Então, ok. Tá tudo correto. Faremos. Então, a correção final, talvez, tenha ficado um pouco mais pesada. Que foi a descida até a rotatória debaixo do Dona Bela. E aí a subida. Seria quase a reta final, que é a reta final de chegada, né? Que aí você tem algumas rotatórias para você contornar, mas você chega ali. Não tinha essa subida final ali, né? Tinha uma subidinha, mas ela não era tanto assim. Ela era menos da metade daquilo. E como você subia ali para passar no contorno da escola, você desceria um trechinho ali, você pegaria um embalo para você chegar na linha de chegada final. Mas não ficou ruim, eu gostei do percurso. Eu gostei. Ficou bom, eu achei. Ficou melhor esse do que o inicial. Né? E até para ajustes de trânsito, departamento de trânsito também. É que o que assusta é que quando você pega aqui o Strava, né? Os aplicativos de corrida, o aplicativo do próprio relógio, e você olha lá, ganho de elevação. Altimetria. É uma coisa que o corredor ele tá dando muita importância ultimamente para isso, né? A altimetria da prova. Que é quanto sobe? É o ganho total de quanto você sobe para cumprir aí o percurso, né? Então você sobe, obviamente tudo que sobe desce. Talvez, né? Nem tudo que sobe desce, mas não, tudo que sobe desce. Então você tem ali algumas variações. Então, o primeiro percurso estava dando 66 metros de ganho de altimetria. Que significa da onde você saiu, quanto você subiu? Então assim, você larga do ponto X, você vai até, tem o trecho de menor altitude e o trecho de máxima. Então quanto você subiu? E aí você soma, porque você sobe, aí no caso nosso a gente tá no alto, a gente desce, e depois sobe, e depois desce de novo, e depois sobe de novo e vai acabar lá em cima. Então, tem muita variação. Então, somado tudo isso, o primeiro percurso estava dando 66 metros de ganho de altimetria. Esse final agora, esse percurso final, ele deu... no Strava, o Strava estava... No relógio está dando 68. O Strava corrigiu para 74. Vixe. 5 km na Tarquínio dá 54 metros de ganho de altimetria. Só. Nossa, a Tarquínio é uma bela subida então também, porque 5 km lá, você sai da base da Tarquínio, você vai até a Dequel e retorna. É só subida. E aí depois só descida. Só que a gente fala ganho de altimetria, né? Então, tudo que você subiu. E aí teve gente que ficou assustada quando viu no relógio, né? Talvez na hora da prova nem tenha sentido tanto assim. Só que a hora que você pega e vê 74 metros de ganho de altimetria, é muito. A meia maratona do Rio teve 40 metros de ganho de altimetria em 21 quilômetros. Caramba! Em 21 quilômetros, 40 metros de ganho de altimetria. Ela é plana, ela é beira-mar. Você sobe só na parte final, que você tem que subir a Enseada de Botafogo, uma pequena subida, e depois você chega no Aterro do Flamengo, que também tem uma pequena subida. Mas é pouco, uma variação mínima, que você está a 0 e você sobe a 40, né? Então é pouca coisa. E lá não, né? Você está no alto, você está num ponto alto da cidade, você desce até um ponto
baixo, que é um ponto de rio. Exato, é um buraco, né? É o ponto mais baixo, provavelmente. Você está a 560 metros de altitude, você desce para 498 e depois você volta novamente para 560 e tantos metros. Aí depois você desce de novo. Depois você desce de novo, e aí depois você sobe volta de novo. Então, teve até um comentário no Itacast Esporte Clube no YouTube, né? Que quem fez o percurso nunca correu na vida. E achou um absurdo, né? A gente tem uma frase na corrida que é: quer correr no plano, vai passear no shopping. Que? Cara, porque é corrida de rua. Eu não controlo o relevo da cidade. Sim. E Itápolis, ela é um U. Não Sim. adianta onde você for correr, Sempre vai ter. sempre vai ter ladeira, vai ter subida, né? Não só aqui. Aqui no interior é muito difícil. São Carlos é terrível. Ibitinga tem também. Não tem como. Não tem uma cidade plana no interior de São Paulo. Você só vai conseguir correr no plano no litoral. Porque você tá à beira-mar, você tá a zero, você tá, né, a nível do mar e dificilmente sobe lá. Só se você subir a serra, né? Mas ninguém vai subir a serra. Então, mas eu entendo, realmente, o percurso é pesado, o percurso é forte. Só que mesmo assim, teve atleta que fez a melhor marca de 5 km lá. Olha. Porque é uma prova técnica, Eliseu. Você tem que saber aproveitar a descida para ganhar o tempo. A prova, ela é um fartlek, é o que a gente chama de fartlek. Fartlek é um treino em que você varia velocidades. Na concepção do treino, é a hora que der na telha. Então eu tô correndo rápido, vou correr devagar. Mas depois de quantos quilômetros? A hora que der na telha, a hora que der vontade. Eu vou continuar correndo devagar por quanto tempo? Até, beleza. Mas obviamente você tem hoje, é um treino que o seu treinador passa e ele especifica. Então, por exemplo, essa semana eu tenho um treino de fartlek para fazer. Eu tenho que sair num ritmo tal, o quilômetro 2 eu vou fazer ritmo tal, o quilômetro 3 eu reduzo, o quilômetro 4 eu volto, o quilômetro 5 eu reduzo, ou então no quilômetro 5 eu acelero tudo que tem para fazer. E o percurso da prova nada mais era do que um fartlek. Você tinha que sair a milhão, aproveitar a descida, você tinha que saber segurar na hora da subida, a hora que você achava que a subida estava ficando difícil, ela já acabava, você tinha que descer. Porque a subida ali, ela vai dar menos de 800 metros. Ela deve estar uns 650 metros ali. A hora que ela acaba a hora que acaba a descida e começa a subir. E aí você já ia começar a descer de novo, você ia ter que dar todo o seu máximo também naquele trecho ali. Do quilômetro 1.8 até mais ou menos próximo do quilômetro 3. Você tinha uma outra descidinha ali, que chamava no quilômetro 3, curta, mas tinha. E aí a parte final, que você chega no quilômetro 4, aí é tudo ou nada. Aí você tem que dar o seu melhor realmente. Então ela era um fartlek, tecnicamente falando, né? Talvez as pessoas não se atentaram ao percurso quando viram. A gente divulgou um pouco tarde, talvez, o percurso. Não é praxe também se divulgar muito assim, tá? Se divulga anteriormente quando prova de montanha ou maratonas, assim. Prova de 5K se divulga na semana mesmo do evento. Mas o nosso discurso, desde quando foi lançado, o percurso. Ele tinha a base dele no site, Exato, né? A base dele estava no site do Itacast. Não saiu tanto da base, né? Não. Foi uma alteração final na reta final só do percurso. Então, talvez colocar o gráfico de altimetria da próxima vez, para não assustar as pessoas. Fazendo o subidão da próxima vez, subidão da frente. Não, aí o pessoal vai ficar realmente muito bravo. Mas é compreensível, realmente, né? Uma coisa que eu acho legal é que a gente teve a participação de muitos atletas para a elaboração do percurso. Porque é diferente. Eu não sou atleta. E eu não sei o que é um percurso ruim, o que é um percurso bom. Eu sei que qualquer percurso para mim vai ser uma bosta, porque eu não corro. Agora, para a elaboração desse percurso, a gente contou com muita gente ajudando, né? Além de você que tem essa experiência, o Miqueias também ajudou bastante. E o Du. Sim. O percurso, a gente brincou durante toda a preparação, né, da prova que o percurso era do Miqueias, né? Inclusive, eu pedi para as pessoas baterem nele lá. A sugestão de percurso, ela realmente é do Miqueias, né? O Miqueias, ele treina muito ali. E não pegou pódio, coitado. Né? E ele treina muito ali, é próximo da casa dele, então ele treina bastante lá.
Niqués fez um treino de 35 quilômetros, eu acho, ali. Nossa. Indo e voltando ali. Caramba. E aí ele fazia algumas saídas pro bairro também pra poder ganhar quilometragem. Porque se eu não estiver enganado, o linhão ele inteiro dá 2 km. Ele vai dar... Não chega a dar 4 quilômetros. Porque até lá em cima, se você for até o trevo, ele dá 2, né? Mas aí daria 4 quilômetros ida e volta. Mas ele é curto, ele parece ser, né? Muita coisa, mas ele não... Visualmente é assustador, Visualmente é assustador, mas ele é curto. E aí ele falou, por que vocês não fazem uma prova lá? Eu falei, vou estudar. E aí, então eu peguei por base ali a saída da praça e sobe o linhão, sobe e vai até lá em cima. Retorna, mas aí a gente precisa achar quilômetros para poder dar 5 quilômetros, né? E aí fizemos as saídas para os bairros e bateu. Chegou uma hora que deu. Quando fui testar não deu. Faltou um pouquinho. E aí fizemos os ajustes necessários para que pudéssemos entregar a distância correta, né? Porque é uma prova de 5 quilômetros. Ela não é uma prova de 4,95. Ela não é uma prova de 4,89, né? Então, entregamos os 5 certinho. Que até é legal. Ela não é uma prova oficialmente aferida por um aferidor da Federação Paulista ou pela Confederação Brasileira, né? Mas ela entregou. Então, quando o cara olhar lá no relógio dele, vai estar marcando 5 quilômetros. Então, ele pode falar, eu fiz o meu recorde. O meu recorde é aquele ali, tá valendo, sabe? Você pode bater no peito e garantir, falar, ter orgulho do seu tempo, porque a distância foi entregue. Que bacana, cara. E foi entregue no dia com dificuldade ou não? Em que sentido? Trânsito. A gente cercou a zona sul da cidade inteira. É bacana também que o departamento de trânsito, o Jabá, eu particularmente tenho muito a agradecê-lo. Ele foi muito colaborativo, eu acho. Acho que foi uma das primeiras corridas que sentou com o trânsito para ouvir a opinião deles, né? Acredito eu. E isso ele disse, né? Porque nós apresentamos para ele o trajeto, a ideia inicial do trajeto com 3 meses de antecedência, né? E aí ele pôde pensar nisso, olhar para aquilo, e ainda assim houve mudança, só que você acha que, entre aspas, atrapalhamos muito? Não. É uma corrida de 5 quilômetros. Eu tinha até prometido para ele que entregava as ruas em 45 minutos. Nós entregamos as ruas em 43 minutos. Foram 2 minutos a menos do que eu havia prometido a ele. Num percurso difícil. Com 74 metros de ganho de altimetria. Que tinha tudo para uma prova dessa durar muito mais. Mas entregamos. E devolvemos o trânsito total das ruas. A não ser, obviamente, da praça, né? Porque estava tendo a premiação, mas tudo. Um quarteirão, né? Um quarteirão. Que não afetou a vida de ninguém também, ali aquele quarteirão, que só tem a subestação ali. As residências estão do outro lado, a rua ficou livre daquele lado ali. A subestação e futuramente já o serve. Já o serve, exatamente. A gente vai ter que cercar mais pra frente problema, ano que vem. Caso pra não atrapalhar o já o serve. Ou já o serve fecha e já junta com nós também no dia. Já. Então, o último corredor passou no ponto que nós estávamos, que era o último ponto de bloqueio, né, que é necessário, com às 8 horas e 43 minutos. Me recordo porque eu olhei e ainda mostrei porque estava com o Jabá lá comigo, fazendo ali o fechamento de uma das rotatórias ali. É uma questão, Eliseu, trânsito é uma questão cultural, tá? As provas aqui, elas sempre fugiram de bairros ou de locais ou bairros residenciais. Então a gente tem a Outubro Rosa que larga do Lago e sobe para Tarquínio. É uma avenida, mas teoricamente é quase uma rodovia. Então você tem ali comércios que não funcionam de domingo. Você tem um bairro ali, mas você tem uma saída por cima. O único bairro que fica fechado ali no Tarquínio é o Santa Clara. Sim.
mas que você consegue fazer uma saída ali para ele num curto espaço ali com cones. O pessoal do trânsito consegue contornar isso. A do Leite foi no Meluce. É um bairro residencial, mas é um bairro novo. Não Na tem época tinha... tanta moradia ali ainda, né? Faz Não um tinha ano muita já gente quase, morando. né? Foi em Meio. agosto do ano passado. E aí você sai para onde? Para outro loteamento vazio. Sim. Então você consegue ser mais tranquilo. Talvez a corrida que mais dê dor de cabeça pro trânsito seja da Itaipu, né? Porque você mexe ali com uma entrada de cidade, uma área industrial, mas que entra depois em área residencial e que fecha muitas ruas. Sim. A nossa ontem fechou muitas ruas também. E cruzamentos de uma via teoricamente bastante movimentada, que é acesso da cidade do pessoal de Tabatinga. E você acaba... Quem mora ali no Dona Bela, Silveira, Jardim do Sol e São Lucas, para vir ao centro, geralmente eles cruzam aquela avenida ou sobem ela inteira. Mas, se você for parar para pensar em cada cruzamento, o tempo de espera, ele não devia passar de 2 ou 3 minutos. Então é uma questão de cultura e educação, né? As pessoas esperarem mesmo, saber fazer esse sistema de pare e siga. Não atrapalhou a vida de ninguém ontem, 43 minutos. E nem foi isso tudo que ficou fechado. Porque a via do Linhão do sentido bairro Estrada de Tabatinga, ela em 12 minutos, talvez, 12, 13 minutos, ela estava liberada. Já tinha passado todo mundo já. A outra via ali também. Principalmente ali, nós livramos ali o Jardim do Sol e São Lucas em 20 minutos. Não dá pra falar que era caso de vida ou morte, porque a gente tinha uma ambulância também. Qualquer coisa Também já socorria ali. Mas nós liberamos ali em 20 minutos. E talvez o trecho mais agudo ali tenha sido ali a entrada do Dona Bela. Porque ali já estava dando 8h30, então o pessoal querendo sair, vai na missa, vai comprar pão, vai em algum lugar. Então ali foi um trecho de bastante movimento. Um pouco mais agudo e de pessoas um pouco mais impacientes. E que, na minha opinião, foi o único bairro que não foi completamente fechado. Diferente do Jardim do Sol, por exemplo. Porque o Jardim do Sol não tem saída por cima a não ser a pista. O Dona Bela tinha toda aquela avenida que foi a reta final, mais para baixo, sentido Estradão, que fazia interseção ali junto com o Jardim das Andorinhas. Isso. Que era o bairro menos afetado, na minha visão, né? O Andorinhas ele não foi afetado em nada, né? Como a gente mudou o percurso, a gente não atrapalhou nem a entrada ali do bairro. Então, mas isso é comum, tá? O motorista bravo, o motorista nervoso é comum. Como eu disse, é uma questão de cultural. Não está acostumado com isso. Quando teve, foi fora da cidade, foi afastado. Em Ribeirão Preto, sofremos muito com isso durante a maratona de Ribeirão Preto. Imagine você isolar 42 quilômetros numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Não é fácil. E por mais que foi isolado só uma faixa e nas outras faixas os carros seguiam, tinha momentos que você tinha que fazer entradas nos bairros também. E aí você tinha que fazer pare e siga. E ali tinha um agente de trânsito de Ribeirão segurando o trânsito. Só que lá você tinha 6.000 pessoas. Nossa. Então você tinha que segurar muita gente. Então o tempo de espera era um pouco grande. Eu bati boca com um cidadão num veículo lá em Ribeirão Preto, porque ele estava muito revoltado, xingando todo mundo e tal. Ninguém tá ali, né, para atrapalhar. A gente tá ali para praticar um esporte, né? Inclusive ontem fomos homenageados por um cidadão que estava muito revoltado, né? E não satisfeito em xingar a gente uma vez, ele passou e xingou de novo, né? Contornou uma rotatória para ofender. Então não tava com pressa, né? Não, a pressa que ele tinha, ele esqueceu para poder ofender a gente. Mas assim, paciência, é normal, né? Não deveria ser, as pessoas deveriam incentivar a prática de atividade física. Várias outras pessoas passaram de carro e a gente pediu para esperar. E as pessoas falavam, nossa, é hoje a corrida, que legal. Aí desceu do carro e foi assistir.
Desceu do carro e foi assistir. E muito legal, lá na virada do Jardim do Sol, lá no entroncamento lá com o Jardim do Sol, do Leão com o Jardim do Sol, muitas pessoas foram lá, estavam na calçada, foram lá no canteiro para assistir, para acompanhar. Então, da próxima vez, vai lá, assista, apoie, incentive as pessoas, dê seu grito, né? Isso é algo muito comum, né? Hoje teve maratona de Boston, né? Lá nos Estados Unidos. E ela larga de uma cidade e ela larga de... Esqueci o nome. E chega em Boston. Ah, vai de outra cidade. Ela é 42 quilômetros puro, ela é de ponto a ponto. De um ponto a outro. Ela não larga de um ponto e chega no mesmo. Então, ela é sensacional. É uma das 6 maiores maratonas do mundo. Caramba. E ela passa por uma vicinalzinha, uma estradinha vicinal, assim. E as pessoas ficam todas ao redor Da vicinal? da beira da estrada, gritando, incentivando. São 30 mil pessoas correndo. No... Metápolis. E eles vão todos de ônibus pro lugar. A organização cede um ônibus, porque todo mundo fica em Boston. Sim. Porque a outra é uma cidadezinha pequenininha, Hopkinton, acho que chama. E eles colocam aqueles ônibus amarelos escolares à disposição de todo mundo. E vai todo mundo pra lá. Aí, quando chega o último ônibus, fecha-se a via. E aí começam as largadas. Que legal, cara. E aí chega no centro de Boston. E aí lá, então, é lotado, né? Porque hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é dia do patriota por lá. Então, é lotado. Então, é isso. É criar esse hábito, né? Do esporte. Ano passado nós tivemos corrida do leite, corrida do outubro rosa. Teve corrida da águia também. Teve Itaipu e corrida do Novembro Azul. Foram 5 corridas ano passado aqui em Itápolis. Em um semestre. Em um semestre. Então, é muito bom isso. Movimenta a cidade, traz gente da região inteira. É de 140? Quantos eram de Itápolis? 50. A maioria dos atletas não eram. Não eram de Itápolis. E quem vem de fora, não vem sozinho. Vem com mais pessoas. Sabe uma coisa que eu olhando o Edson e não entendendo, e na verdade a parte que mais me interessa, eu acho que foi uma boa sacada, particularmente falando, foi sorvete. Porra, Itápolis é a capital nacional do sorvete, cara. Nenhuma corrida nunca deu sorvete na cidade. A do leite deu sorvete. Ah, é verdade, a do leite deu. A corrida do leite tinha sorvete. Verdade. A única corrida que deu, cara, em 6 corridas, porque querendo ou não, é um título bacana pra Itápolis. Sim, né? E é aquele negócio, é capital nacional da aviação e do sorvete. O que é mais barato? Sorvete. Não dá pra gente dar passeio panorâmico pra todo mundo. Mas dá pra gente fazer uma coisa que acontece em outras cidades e que é muito legal e que gostaria Avião por cima? Não. Run the airport. Dentro do aeroporto? A corrida na pista do aeroporto. Olha. Marília tem, já teve no aeroporto de Guarulhos. Já teve uma prova no aeroporto de Guarulhos. Caramba. Dessa. Teve uma prova que foi a Lufthansa, a empresa aérea que organizou. Eu acho que foi no aeroporto de Belo Horizonte. Se fecha a pista para os corredores. Mas que nem Itápolis não dá, né? Uma pista só. Não, mas aí ela larga e chega. Você larga da pista, passa por toda a extensão dela e depois você sai para correr em outros pontos para fazer as distâncias. Você sai de lá só. E quando faz chipagem nesse caso? Você não chega no mesmo lugar? Não, chega. Você volta para o aeroporto. Ah, você volta para ela. Volta para lá, volta para a pista. Entendi. Tem. Marília tem, chama Run the Airport. Eu já vi que teve em Guarulhos e, se eu não me engano, teve uma prova em BH dessa daí também. Que legal, cara. Olha Porque só, assim, você nunca pisou numa cabeceira de uma pista de aeroporto. Não, de fato. Aqui em Itápolis, muita gente nunca viu a cabeceira de lá. Da ponta contrária. Sempre aquela que a gente vê ali logo na entrada, né? A da outra ponta, dificilmente se vê, né? Ah, menos que você decole daqui, senão não. É. Mas assim, a pessoa comum, né? Nunca... Além de que você tem uma estrutura, né? Também, né? Exato. Pronta, né? Então... Nossa, que legal, cara. Também tem... Cara, o mundo da corrida tem muita coisa a ser explorado. Tem muita prova para ser feita. Dá para se fazer muita coisa. Mas, creio que pra gente manter e
cravar isso, a corrida Itacast vai ser mantida no Linhão, com o mesmo percurso. E seja o que Deus quiser. Vem se desafiar, treine subidas e vem baixar seu tempo. Pega o seu tempo desse ano, você que correu esse ano, e vamos ver o que dá pra fazer ano que vem. O recorde do percurso, né, é do Fábio. 17:32. Ferreira de Catanduva. 17:32. Pô, ele fez muito baixo, né, cara? Caraca. A gente sabia da dificuldade, tanto é que nós, naquele dia, a gente fizemos o chutou bolão, alto, né? né? A gente chutou um pouco alto. Né? Eu chutei 17,58. Você lembra quando você chutou? 17:46. O Pelota, só porque ele acertou. Ele acertou na aproximação. Na aproximação, também, né? O Alex chutou 18,10. O Miqueias 17,50. Você 17,46. Felipe 17,35. Eliseu 17,58. O cara fez abaixo do mais esperançoso de nós. Que foi Edson. o Pelota. Ele fez 17,31. 31. Líquido 17,29. No caso dele vale o 17,31. Exato. Hora Ritmo que... de... que é esse ritmo? Ritmo é 3,29 por quilômetro. Ele demora 3 minutos e 29 segundos para percorrer 1 quilômetro. Caramba. Hora que... Fábio Rodrigues Ferreira, aliás. Hora que o carro madrinha estacionou, que eu desci. Eu fiquei olhando o cronômetro, fiquei olhando. Eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou perder a aposta. Perdi. Na hora o Pelota já começou a gritar no walkie-talkie. Ó, isso, Edson, eu preciso falar. Vamos lá. Erros de comunicação no Vero. Porque a gente tinha um walkie-talkie para cada ponto. Ainda, na verdade, tinha mais gente que poderia até ter, né? Mas, no geral, a gente tinha walkie-talkies. Olha só, Edson, tela dividida, que chique. Olha como eu preencho bem uma tela. Nós tínhamos uma caixa de rádios pra gente se comunicar com ambulância, entre organização, entre alguns pontos, entre o trânsito. Isso eu achei muito legal, que foi coisa do Pelota, né? Ele providenciou uma caixa de walkie-talkies. Eu poderia ter ido informando melhor, né, onde a gente estava, né? Eu não me toquei disso depois que eu fui perceber, né, que a gente poderia ter avisado. Até para a transmissão, né, também, né, para que fosse informado no ar, né? Mas a sinalização ajudou muito, porque na transmissão eu conseguia ver onde você estava. Ah, sim. Tava tudo marcadinho, né? Não sei quem foi que marcou. Mas um artista passou por lá e fez pinturas maravilhosas. As placas somos nós, isso sim, a gente pode dizer. Porque nós guardamos elas. Se Deus quiser, os mesmos patrocinadores vão patrocinar o ano que vem. A gente não precisa. E a gente não vai trocar as placas. Mas... Cara, não. Foi legal. A gente sabe onde a gente precisa evoluir, o que a gente precisa corrigir. Então, creio que o evento Segunda Corrida Itacast vai entregar legal também ano que vem. E eu creio que a gente deva fixar a data também, né? Sim. Deva fixar essa data, que é uma semana após a Maratona de São Paulo. Creio que seja uma data interessante. Que aí você pega o pessoal que já acabou a Maratona de São Paulo, já saiu do ciclo, e tá com uma vontade imensa de sair arrebentando nos 5 quilômetros. Aí você tem Maratona do Rio, não tem como fugir. Se você for começar a ficar pensando nos ciclos das outras provas, mas não faz prova, não consegue organizar, né? Você tem que fugir do ciclo da Maratona de São Paulo aqui para nós e São Paulo City. Sim. Que são as duas provas mais próximas aqui, são as provas na capital, são as duas maratonas principais de São Paulo hoje. Então, creio que é uma data legal. Dá para fixar essa data e se tornar tradição. E posso falar uma coisa que eu acho que talvez as pessoas não tenham se atentado, assim, mas é algo subliminar que a gente deixa. Pra quem não conhece, a segunda parte do Linhão, a parte beirando o Jardim do Sol, chama-se Avenida do Sol. Aquele trecho é a Avenida do Sol. O outro trecho é o nome de um falecido, de uma figura itapolitana. Avenida Ildenor Picard de Semeghini. Exato.
o trecho maior talvez seja dele, mas o trecho de mais topo, que é da largada, a gente conseguia ver aquele topo lá em cima. Aquele pedaço é a Avenida do Sol, que margeia o Jardim do Sol. O logo do Itacast é um sol nascente. E a da primeira corrida Itacast foi um corredor com sol nascente ao fundo, né? Então a ideia era fazer um lugar que de fato desse pra gente ver o sol. Desse esse ar de imensidão, assim, né? E pô, lá por conta do Linhão não existe estruturas altas ali perto. E Itápolis em si já não tem muito, mas o Linhão impede ainda mais árvores e tudo mais. Então a gente teve um espaço onde tem tudo a ver com o Itacast, que é essa ideia de um novo amanhã, né? De um sol nascente, de um novo dia. E agora todo mundo tem um sol nascente no peito. 200 pessoas têm um sol nascente do peito. E outra coisa do percurso, como ele ficou quase todo concentrado ali no Linhão, é fácil pro corredor também. Ele não precisa ficar fazendo muita curva. Curva faz perder tempo também. Né? Então, foram poucas saídas, né? A gente faz 2 saídas para bairro. E na última delas, você já alinha para a linha de chegada. Então, é de fácil compreensão. Às vezes você tem percursos que você começa a circular dando muito dentro de cidade, e aí você fala, onde eu tô? Né? Ali não, ali você tem uma noção. Então, por exemplo, quem estava descendo, é uma coisa muito legal de prova, que é quando ela faz esse vai e volta. Você consegue ver o líder. Então você consegue ver o cara que está lá rápido na frente, no carro madrinha na frente também. Então isso é uma coisa muito bacana do percurso também nosso. Porque quando ele fez a primeira saída, já não tinha mais ninguém vindo de encontro para ele. Então todo mundo viu, né? Os líderes passando. Então, muito legal, muito bacana. Parabéns pro Fábio, parabéns pra Fabi também, né? Que a Fabi foi a campeã do feminino. Geral feminina, exato. A geral feminina. Fabi que foi entrevistada nossa para falar sobre a corrida. Foi a nossa influencer ela também, tinha né? Cupom de desconto da corrida. Isso, ajudou na divulgação, né? A nossa influencer de corrida, né? Fez parte aí do trabalho de... O Pelota já não tá mais vendo a entrevista. Fez o trabalho de divulgação, né? Da prova. E vou falar uma coisa pra você, tá? A Fabi passa no primeiro ponto d'água lá em cima em terceiro lugar. Geral? Ela passou em terceiro lugar entre as mulheres. Só. Ela passou em terceiro lugar entre as mulheres e ela foi buscou e conseguiu chegar em primeiro lugar com uma boa vantagem, inclusive, em relação às demais. Caramba, Edson. O Fábio também chegou com uma bela vantagem geral, né? O Fábio ele já saiu já, né? Eu até assustei, rapaz, o meu colega lá do carro madrinha. Como que ele... Como? Biano. Porque a hora que carro madrinha de Hilux. Mais Itápolis, impossível, né? Só se fosse uma D20. Cidade das caminhonetas. Só se fosse uma D20. Aí, a hora que o Eliseu deu a largada, ele saiu. Eu olhei no retrovisor e falei, vai. Os caras já estavam em cima. E aí ele deu uma arrancada, rapaz, eu falei, se o Pelota não caiu agora, ele não cai mais, né? Tava o Pelota e o Ricardo também, não tava? Tava bem balanceado lá o fundo lá da carroceria da caminhonete. Só que depois ele foi tanto, porque ele assustou que ele viu no retrovisor também, ele já tava em cima, tava quase dentro da caminhonete já, os corredores, na largada. Aí ele deu uma distanciada legal. Aí depois vamos controlando. Só que aí teve uma subida, rapaz, que eu achei que o Fábio ia pegar carona na caminhonete também. Do jeito que ele chegou, quase que o Pelota deu a mão pra ele, cumprimentou ele também. Mas foi muito legal, né? A gente tem que agradecer a todo mundo que veio, né? Os 140 inscritos, os 126 que compareceram, né? As pessoas que deram apoio lá também, os voluntários, o pessoal que trabalhou lá com a gente, os patrocinadores, né? Agradecer as pessoas que fizeram o evento acontecer, né? O pessoal da Shiptime, extremamente atencioso, né? Com toda a situação também, olhando, conferindo, passando resultados. Tivemos ali uma situação, um erro de cadastro lá que deu também, já foi imediatamente corrigido também, né? Inclusive
A gente Eles vai... não tiveram erro algum. E eles não tiveram erro algum, né? Não houve falha. Ele falou, no universo de 140 inscritos, não cronometrou um, aí depois não, cronometrou todos, na verdade. Foi um erro de cadastro, não foi a antena que não pegou, nada, não. Todos os tempos foram devidamente cronometrados. Não houve falha alguma. E, inclusive, né, dizer pro pessoal, né, as 5 gerais do feminino, a gente teve um erro de impressão do troféu, nós vamos providenciar os novos e iremos enviar para vocês. E como houve o erro de cadastro, a chamada ao pódio de uma categoria foi feita de maneira equivocada, né, da categoria 40-44, se eu não estiver enganado. Faltou uma, né? Que era justamente o erro do cadastro. Sim. Então, a terceira colocada vai pular para segundo lugar e a quarta colocada vai pular para terceiro. Então, nós também faremos o envio dos troféus. A segunda colocada era aqui de Itápolis, é mais tranquilo, a gente consegue fazer a entrega em mãos. E a terceira colocada a gente vai enviar para ela também, já vai ser entregue ainda essa semana, vai chegar para ela também. Inclusive é o primeiro troféu dela, né? Primeiro troféu dela de corrida. Vou até pegar o nome dela aqui Que legal! Pra falar, porque né, a gente não conseguiu ontem rever essa situação na hora. E ela até falou depois com a gente, a Josiane de Oliveira. Josiane de Oliveira, lá de Taquaritinga, do time Bruno Ribeiro. Ela ficou então em terceiro lugar na categoria 40-44. Que na verdade o erro não foi cadastral dela, né? Não, foi de uma outra que inverteu, né? Isso, que aí ela acabou aparecendo na categoria, mas ela não era, ela era mais velha, então ela não estaria naquela categoria. Então, Josiane, a gente vai enviar o seu troféu ainda essa semana para você. E o troféu da Ana Heloísa vai ser trocado também, que ela é não segunda é terceira, colocada. segunda. Isso, não é terceira, é segunda colocada. E Edson, deixa aqui também para o pessoal ver a nossa medalha, né? A medalha da primeira corrida Itacast, aqui, que foi talvez o nosso foco, né? Sim. Uma medalha que particularmente eu achei muito bonita, o pessoal da... Ela é grande. Como chama isso aqui, Edson? Ecopartners, o Marcelo lá de Campinas, né? Fizemos... É um trabalho muito bem feito que ele faz. É uma medalha, inclusive uma medalha sustentável, tá? Exato. É uma medalha sustentável. Madeira de reflorestamento. Exato. Tem todo esse detalhe também. É uma medalha grande. Ela é maior do que a gente vê comumente por aí. E ela tem toda a fita dela personalizada também, né? Ela é vazada, né? Então ficou muito legal. Muito bem feita essa medalha. Muito bacana. Que legal, né, Edson? Então ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais, né? O pessoal gostou. Também o pessoal da Fotop, né? Fotop. Fotos à venda, inclusive. Isso. Fotop, né? O pessoal teve aí com a equipe. Fotos muito legais também, que foram feitas. O pessoal pode adquirir lá no site da Fotop. A mais barata custa R$ 9,90. Os links estão rodando aí nas nossas redes sociais. Baratíssimo pelo trabalho das meninas que estiveram aí ontem. E é isso. Acho que ano que vem sai uma prova mais redondinha. Já foi bem esse ano. Eu sou muito crítico, mas eu gostei. Sim. Gostei muito. Gostei Bom, muito. Edson. Gostei muito. Agradecer o pessoal que participou, né? Os corredores. Ao Edu, Mariano, como você citou já antes, né? Agradecer novamente ao Edu. Toda a força que deu também, toda a parte técnica também da prova. Sempre que eu tinha dúvida, eu entrava em contato com ele também, falava com ele. Ele nos assessorou, né? Foi praticamente uma assessoria do Edu. Provavelmente, eu não contei, mas foi a maior assessoria, né? O maior número de atletas que participaram da prova foi da Edu Mariano Assessoria Esportiva. Tive vários com pódio. Até onde eu tinha contado eram mais de 25 atletas, eu acho. Então, metade dos itapolitanos inscritos eram da Edu Mariano Assessoria. Que legal. Teve bastante gente também, houve bastante pódio de assessoria da... Boiadeiro, não é Boiadeiro? Tim Vaqueiro de Catanduva. Isso. Tim Vaqueiro de Catanduva sempre vem e leva muitos pódios. É um pessoal que treina muito forte, treina muito bem. Qual que é um que tem o nome de galinha? Pé de frango. Pé de frango, Pé de frango, isso. pessoal pé de frango. Eu acho que pé de frango...
É de Bitinga? Eu acho que é Taquaritinga o pé de frango. Eu Que acho eu que é lembro, a hora que Taquaritinga. alguém deu pó de E pé de frango e você falou, aí eu na hora, com aquele problema que eu Eliseu, tenho. você não pode falar animais que ele imita. Eu acho que Ibitinga é café com leite. Café com leite. Então acho que eles são Taquaritinga. Então, novamente, obrigado ao Edu, né, por toda a força. O Edu tava lá em cima, durante a largada, ajudando também o pessoal que tava lá, os staffs. Tava atuando lá de staff também. E o Edu teve a missão de escoltar a líder feminina, né? O Edu, como nós tínhamos o carro madrinha que saiu com o líder do masculino, o Edu fez a escolta da líder da campeã do feminino, né? Que legal. Então, obrigado ao Edu também por esse trabalho. Tem uma foto tão bonita vendo, inclusive, ele com a Dona Cleusa. Com a Dona Cleusa, incentivando isso. a Dona Cleusa. A Dona Cleusa foi bem pra caramba também, hein? Mais que ela não tenha gostado do trajeto depois das mudanças. A Dona Cleusa, ela não gostou das mudanças? Não gostou. Ela falou que o percurso... Mas isso aí porque a senhora falou que o percurso era fácil, Dona Cleusa. A senhora veio aqui no podcast e falou, não, o percurso é fácil. Moleza. Ela Moleza. Corro lá. Dona Cleusa, nossa grande figuraça itapolitana do atletismo, né? Agradecer pessoal aí que teve lá com a gente também, né? Pessoal, o Jabá, como a gente já falou, né? Do trânsito, que foi muito legal isso, né? Ninguém impôs nada, né? A gente conseguiu negociar tudo ali com o pessoal do trânsito e deu tudo certo. Até as alterações do percurso, a gente foi tudo negociável e ficou bom para todo mundo no final, né? No final ficou... roubamos alguns cavaletes, pegamos emprestados alguns cavaletes de uma outra obra da prefeitura para poder agilizar. Eu não vi essa parte. E chegou lá, na verdade, chegaram lá. Apareceram. Assim. E o Jabá compreendeu, depois inclusive acho que ele até devolveu pro lugar. Ah, que bom, olha só. E... Vândalos da noite pegaram os cavaletes. Já era de manhã, já era 4h30 já. Gente, vocês não sabem, mas para fazer uma corrida às 8 horas da manhã, a gente chegou 4h30 da manhã no local e saímos de lá 11h30. Inclusive detalhe importante, né? Limpamos todo o trajeto. O percurso inteiro, todas as águas foram devidamente recolhidas. Todas. Tem vídeos no nosso Instagram comprovando. Limpamos ali a área de largada também, que, né, tinha papel de sorvete, água, tudo mais. Onde tem gente gera lixo, isso, normal. Então entregamos como tão achamos, limpos, né? Ou até mais como achamos os locais aí em que a corrida passou, né? O pessoal da prefeitura também tapou os buracos ali na véspera também. O Everton e o Branco, né, da Secretaria de Obras. Tinha alguns buracos ali grandes ali no percurso, o pessoal tapou. A Rodrigo Cardilli, né, Secretaria de Esportes. O João Brumati também, né? Inclusive, Edson, eu posso lançar uma coisa aqui com o João Brumati? Itacast Esporte Clube fará as transmissões de casa do time de vôlei de Itápolis. Sim. Então as transmissões, os jogos que forem feitos na casa do nosso time de vôlei de Itápolis, o Itacast Esporte Clube estará presente fazendo as transmissões. Que pelota? Manda as datas. Já vou falar as datas. A primeira eu sei que é dia 27 de abril. Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas teremos a estreia dessa parceria com o vôlei de Itápolis. Será contra Pitangueiras. O time de Pitangueiras acontecerá aqui em casa. E depois, no dia 4 de maio, aqui em casa também, contra o time Luiz Antônio. Cidade de Luiz Antônio, ali, vizinha Ribeirão Preto. Cidade? São cidades. Pitangueiras é uma cidade, Luiz Antônio é uma cidade. Desculpa. E depois eles vão jogar fora, nos jogos fora, não estaremos presentes. Se alguma empresa que quer apoiar o esporte queira nos levar até para cobrir, iremos. Mas por enquanto não estamos conseguindo e estar lá presente. Seria muito bom se uma questão técnica, né? Também para ser avaliada também de internet. Exato. E tem o último jogo contra Nuporanga já em junho. Exato, em junho já marcado, dia 23 de junho contra Nuporanga. Nunca tinha ouvido. Nuporanga também é novidade para mim. Mas estaremos também fazendo aí agora o vôlei. E agradecer também a Rafaela da Saúde. Isso. Né? Tava lá a Socorro e o Turco, o motorista da ambulância, e a Socorro como a pessoa, a enfermeira presente lá. Ela chegou a prestar alguns socorros ali.
Ironicamente. É o destino, né? Socorro nasceu pra isso, né? Ainda falei no microfone, se alguém precisar de ajuda, grite socorro, Socorro. e você terá Isso. socorro. Ela vem O prontamente. apelido dela eu fiquei sabendo que era SOS. SOS. Mandar um abraço também. A gente teve presença também do Bruno. O Bruno é o organizador da Running Ibitinga. Olha só. E fui conversar com ele lá depois. E ele é de Bitinga Ele mesmo. é de Bitinga e ele organiza agora a meia maratona de Bitinga, né? Olha. Então, o circuito Running Bitinga hoje ele se resumiu na meia maratona de Bitinga, né? E eu fui lá conversar com ele, ele parabenizou pelo evento, tudo também, disse que fez questão de vir porque sempre estamos nos eventos da Running Bitinga, né? A gente sempre corre lá. Então ele fez questão de vir e nos parabenizou aí pelo evento como um todo. E então quem quiser também, né, vem aí a Running Bitinga também, né, um desafio legal. É meia maratona, mas não é só a meia maratona, né? Tem 5 quilômetros e tem uma coisa muito legal. Dentro desse mesmo dia. Dentro desse mesmo dia. E tem uma coisa muito interessante que é o revezamento. Olha Então só! você pode fazer a meia maratona em revezamento, Que dupla legal! ou trio, né? Dupla ou trio. São quantos quilômetros, você sabe? Do revezamento? 7 cada um. 7. Ah, não, então não daria conta. 7 quilômetros cada um. É 30 de junho, Que legal. tá? 30 de junho, larga lá do Nicolão, lá do ginásio de esportes. As inscrições já estão abertas lá no incentivoesporte.com.br. E ano passado já teve, essa é a segunda edição da meia maratona. Então tem 5K e tem a meia maratona. Você pode fazer a meia maratona, ou então você pode fazer o revezamento. Ou dupla, só na dupla que uma dupla vai correr 14. Tá? Da dupla vai correr 14 quilômetros. Então se alguém tem uma distância maior aí para pagar, já está encomendado. E pode fazer em 3, 7, cada um faz 7 quilômetros. E aí tem os pontos de revezamento, os pontos de troca. Que é muito legal. Ano passado eu não corri, eu tinha acabado de chegar do Rio. Estava falecido, travado, não queria nem saber correr longas distâncias, mas fui lá assistir. Ah, né? que legal. Fui lá acompanhar, torcer e fui servir de staff das meninas do revezamento, lá da assessoria que foram fazer revezamento. Eu estava de motorista do staff Que bacana. do revezamento. Então, e é uma prova, eles já têm muita experiência, né? Isso Foi daí. essa que o Miqueias, você ficou com o Elixir? Foi essa que eu tive você que contou a sair história. correndo. Você, inclusive, correu, né? Nessa Eu tive que correr, quase faleci aquele dia lá. Assistam a entrevista que a gente fez com o Alex Souza e Miqueias Marconi. O Edson Júnior estava conosco aqui. Tem várias histórias lá, inclusive dessa prova lá em Ibitinga. O Bruno, é Bruno, né, Edson? Bruno Constantino. Bruno, se você precisar aí de uma equipe de transmissão, inclusive fica aí a nossa disponibilidade de trabalho. Bacana, ficamos muito felizes, viu? Que E eu vou você fazer veio. a prova, eu vou correr a meia. Aí, ó, vai vou ter correr até a a meia. possibilidade de uma GoPro no peito do Edson. Eu vou então. correr a meia. Quer dizer, pretendia, né? Aí agora surgiu uma chance de uma outra prova, mas eu quero utilizar ela como treino. Ah, que Até legal. conversei com o Bruno, ele falou, não, vai como treino, dá tempo pra prova e tal. Eu falei, eu sei que dá, preciso negociar com o meu coach agora, meu treinador, Edu. Que legal, Edson. O Edu, eu fiquei ali dando os troféus para pessoas entregarem a quem conseguiu o pódio, né? Eu tinha entregue 3, e aí com os nossos amiguinhos staff que estavam nos ajudando com os troféus, eles me confundiram. Num certo momento, o Teta, o Luiz Gustavo, o Gustavo, o Chato e Jonathan da Maia. Como que chama o outro? Lucatelli? João Lucatelli também. João Lucatelli tava junto. O que é isso que tem nesse buraco, Edson? Cara. Me deu um negócio, agora eu vi aquilo lá, me incomodou. É o stick. Aí eu dei 3 troféus também pro João, obrigado. Vixe, não vai dar cara. Esqueceu já. Pro Edu Mariano entregar 1, 2, 3, eu tinha entregue pra ele. E aí a hora que eu falei, ele falou, mas são esses? Eu falei, são esses, pode ir. Aí ele foi, chegou os outros 3 que eu tinha entregue já pra entregar os troféus. Aí houve um equívoco, peço desculpas. Foi um equívoco da minha parte, peço desculpas, inclusive. Mas depois eles entregaram os 3 pros próximos do pódio. Né? Ele olhou pra mim com um olhar de quem queria me matar. Na hora eu fiquei com medo do Dudu. Que pra quem não conhece, são 2 metros de altura.
Mas é isso, né, Edson? E então, no geral, satisfação da prova. Creio que sim. Creio que o saldo final foi bom. Como eu disse, sabemos todos os pontos de ajuste. Então, quem retornar ano que vem ou quem vier fazer a prova pela primeira vez ano que vem, tenha certeza de que faremos tudo que tiver dentro do nosso alcance para corrigir aí o que ficou aí em aberto, em averas, os pontos que nós já identificamos de melhoria e vamos trabalhar para que isso ocorra. Nossas redes sociais estão aí, né, Edson? Tanto do Grupo Itacast quanto do Itacast Sport Clube lá também. Tem as redes sociais do Edson, minhas, do Jonathan, que nos ajudou bastante. Não me sigam, não sou nem um pouco interessante nas minhas redes sociais. O seu é fechado? Não, é aberto. Então, sigam o Edson. Eu ganhei vários seguidores esse final de semana, confesso. Mas não, é legal, Edson. Não tenho essa pretensão de seguidores. O Edson, para quem não conhece, ele é uma pessoa muito tímida. Mas é uma Ontem eu não sei o que aconteceu, eu estava virado no Jiraya ontem, peguei microfones e falei. Foi na frente de 140 corredores, Dei o Edson. povo sentar a perna na descida. A hora que eu ouvi, eu falei, depois que eu cheguei em casa, que eu vi na internet, eu falei, o que eu fiz, cara? Mas foi ótimo, E ainda cara. fui fazer premiação. Meu foi Deus ótimo, do céu. Foi muito bom. O que tava na minha cabeça? Foi muito legal, cara. Foi muito legal. A hora que eu vi você na frente lá, todo mundo falando, eu fiquei tão contente. De verdade, Edson. Eu fiquei, cara, o Edson lá, meu! Fiquei feliz e... Tava dando horário, cara. Tava dando horário, a gente precisava largar. Outra coisa, hein? Outra coisa, que eu esqueci de falar. Uma das poucas provas que largou pontualmente no horário estipulado. A prova está marcada para largar às 8, largar às 8. Inclusive, leiam o regulamento, leiam o bendito do regulamento. Certo. Interpretem o regulamento, tá tudo lá no regulamento. Horário de largada, tudo certinho, endereço, né? Só isso, leiam o regulamento, sempre. É importante. A obrigação do corredor é ler o regulamento. E mesmo assim, caso haja alguma mudança, porque pode acontecer, né? Imprevistos. Sim. Nas redes sociais foi tudo feito com muita transparência. Sim, mas quando ele faz a inscrição, ele clica lá, li o regulamento. Ele clicou, ele assinou digitalmente que ele leu o regulamento. Então não há como alegar ignorância em relação às informações. Então, inclusive, teve uma corredora que acertou. Falou, o regulamento falou que a retirada do kit não era aqui não, que era outro lugar. E você estava certa. Nós comunicamos nas redes sociais. Mas aí foi uma falha nossa. A gente deveria ter alterado o regulamento. E na verdade descobrimos quase em cima, né? Também, né? Fomos pegos de surpresa. Para quem não sabe, a gente tem uma cópia da chave do... Nós temos acesso à banca. A gente tem acesso à banca, só que no dia que faríamos a entrega dos kits, infelizmente... o dono da banca emprestou pra outra pessoa, né? Acontece. A gente faz parte. A gente ia dar uma de sem terra, iríamos tomar posse daquele estabelecimento por um período. Curto de tempo. Curto. Exato. Zelaríamos pelo imóvel. Tenho certeza que sim. Infelizmente. Mas foi bom. O pessoal, quem não conhecia, pelo menos já viu. Sim, já deu as inclusive caras o pessoal, lá, né? muita gente saiu lá da retirada de kit e foi dar uma volta no percurso e já teve uma noção do que iria enfrentar. Percurso muito reto, né? Eu gostei. Legal. Por isso que eu falo, não tem muita Teve curva, gente então que veio me falar, era muito fácil. Mas não tem nenhuma seta falando onde vira. Eu falei, porque você não chegou, né? Você não chegou onde vira. Onde virar vai ter a reto, seta. Meu amigo. Segue reto toda a vida. Mas cheguei até lá na ponte, não é lá? Não. Você continua. Suba. Errou! A hora que você chegar quase em Tabatinga, você volta. O pessoal de Tabatinga já teve uma amostra na hora que entrou na cidade. Né? Falou, meu Deus. Que doideira, né? Mas que bacana, Edson. Obrigado. Primeiro, parabéns pela prova. Segundo, obrigado pela confiança de estar junto de nós para essa organização. Terceiro, obrigado por estar aqui hoje, nessa segunda-feira, em vez de descansar, estar aqui para a gente fazer esse balancete aí, essa entrega. Acho que demonstra mais transparência ainda, né? Dessa corrida. Aproveitar que a gente tem essa vantagem, essa arma na mão, que é o microfone, e poder utilizá-lo aí para
para poder ter esse contato com os atletas. Então, muito obrigado, viu, Edson? Eu agradeço, Eliseu, toda a parceria. É uma prova do Itacast, a gente fez apenas intermediação disso tudo, né? Como se fosse uma consultoria, né, da parte de corrida. É como eu falei com o pessoal, estava conversando com as meninas da Fotop, falei, olha, eu corro, eu não organizo provas, mas como corredor, eu acho que eu sei o que a prova tem que ter e o que não pode acontecer de errado, né? A gente já enfrentou provas em que coisas deram errado. E hoje eu sei que às vezes as coisas dão errado, que não é por culpa do organizador, são fatores que acabam chegando nessa situação. Mas creio que o saldo final foi bom. Como eu disse, então, ajustes serão feitos para o ano que vem. Tenha certeza que faremos tudo que tiver dentro do nosso alcance para o ano que vem sair uma prova melhor ainda. Com a mesma qualidade de medalha, melhorar o que a gente sabe que não foi legal. E é isso. E fazer uns 2 agradecimentos para quem esteve com a gente, sem ganhar nada, e esteve com a gente desde as 4h30 da manhã, diga-se de passagem. Rafael Cavache e Jonathan Maia. Acho que os dois foram os que mais perderam sono e tempo livre. Carlinhos veio direto de uma festa. Ah, é? Veio direto, virado da festa, Olha trabalhou a só. madrugada inteira e chegou, parou lá também. Exagera, não trabalhou muito. O pessoal do Itacast não trabalha muito, não. Falar da Bárbara e da Letícia. Exato. A Bárbara pegou o carro dela, foi até lá em cima, ficar lá como staff lá no ponto lá de A cima. Bárbara é esposa do Alex, Do e a Alex. Letícia Destro, ela é Fisioterapeuta. Então, agradecer elas também. Aos meninos lá, ao Biano com o carro também, Biano, que esteve lá com a exato. gente. Aos meninos lá de staff, que pra mim são todos iguais, eu não consigo guardar o nome de nenhum deles, mas... Mas são todos iguais mesmo. Todos, eu olho pra eles, eu acho que é todo mundo a mesma cara. E, Quis então, matar alguns. Quase me arrependi de tê-los, mas brincadeiras à parte. Muitos são do JCC, Edson. Olha só. E outros do Brasa. Então a molecada da igreja aí acabou ajudando a gente. Tem um outro que eu ia falar, o Biano. Agradecer a Natália também, Natália, que ficou lá. Januse, Né? a Carla grávida, diga-se de passagem. A Grazi, sim ou não? A Grazi? Pô, como não? Tô brincando. Como amor, não? Tô brincando. A Carla deve estar por esses dias já pra dar a luz. Pra quando tá previsto, Pelota? Não sabe. Ótimo tio, não? Correto. Mas logo tá aí. Já, Logo já. tá aí. Já. Já vem. Talvez já tenha nascido. Exato. Não Será? sabemos. Meu Deus. Mas é interessante que pra equipe já é bom que a Maria de Fátima e o Luiz Carlos geraram muito filho. Então a gente tem 4 só da família aí. Luiz Carlos que fez sua primeira prova, pai do Pelota. Ele mudou sua rotina de vida Tá vendo? pra competir pela primeira vez. E ele não fez um mau tempo. Não fez um mau tempo, foi muito bom, se superou de fato. Não era nem a obrigação dele. Ele Exato. concluiu a prova, que era o principal de tudo. Exato. Eu fiquei muito feliz e ele chegou sorrindo, veio me abraçar ainda. Ô, consegui! E de boa. E eu fiquei, Sim. gente, como eu sou ruim mesmo, né? Hoje já recebi ligações de pessoas que fizeram a primeira prova ontem, Olha, estão empolgados e estão pedindo link de inscrição de outras provas. que legal, cara. Que nós vamos correr, nós da assessoria do Edu Mariano estaremos em Itaju daqui 15 dias, dia 28. 5 quilômetros lá também. E vamos levar uma galera agora também. Tem um pessoal que estreou ontem, se empolgou. Vamos todos, vamos nos divertir. Que legal. E eu quero deixar uma ressalva também. Fiquei muito feliz. A Ediane, ela estava empolgada com a corrida. Desde o início ela comentava nossas Estava entrevistas, mandava mensagem falando sobre a Ediane Cruz. E eu sou muito amigo do marido dela, do Marco Costa, que na minha opinião é o homem mais lindo que existe. O Eliseu sempre fala A isso. Ediane é bonita. É que vocês não conhecem o Marco. Mais o Marco. O Marco, e hoje, inclusive, ele não pôde estar presente no dia. A Ediane conseguiu o primeiro lugar na categoria, não foi? Foi. E eu fiz questão de ir lá falar pro Marco, ó, senti sua falta na corrida
E dei pra ele um kit. A prova ficou menos bonita Exato. com a ausência dele. Mas, dando o kit, eu ganhei um beijo, Edson. Ah, tá vendo Então, só? que fique Que aqui coisa registrado, Pelota, o beijo que eu recebi de Marco Costa. Ele me deu um beijo na testa, na cabeça. O Marco é uma pessoa incrível, com um kit na mão aqui, ó. E depois me mandou foto, se trocando, não, trocado. Que isso, cara? Não, mandou foto aqui, ó. A gente deu uma camiseta favor. preta pra ele de staff. Que aí agora ele e Ediane vão treinar na Top Fit com o Maicon Cacheta, juntinhos e combinandinho. Então, ficou chique o negócio, Edson. Agradecer, Eliseu. Vibre Esporte, Vilcinho. Top Fit, Maicon, Cacheta, muito obrigado sempre. Agradecer Pinguim Veículos, muito obrigado ao Pinguim também. A Juliana Macedo, personal. A Ordinet. Agradecer ao Jauserve Supermercados, que Nem chegou e já apoiou a nossa iniciativa. Agradecer ao pessoal da Seven Gelo também, Renan, espetacular. né? E a gente faz esses agradecimentos a todas essas pessoas, a Prefeitura Municipal de Itápolis, através da Secretaria Municipal de Esportes, do Rodrigo, e também o Departamento de Trânsito do nosso querido Marcos. Então, esses agradecimentos a todas essas empresas, entidades, poder público, que tornaram possível ontem a primeira corrida Itacast. É isso, Edson. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, uma boa noite a todos. Até semana que vem. Semana que vem, entrevista com Aline Silva. Ela que é cabeleireira Leila e também atual presidente do CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura dentro da Associação Comercial Empresarial de Itápolis. Então, a Aline foi uma das nossas primeiras entrevistadas. Depois vocês vejam lá no nosso YouTube uma morena maravilhosa. É ela. A Aline Silva estará aqui conosco semana que vem, dia 22/4. Então, acompanhem que cá estaremos nós. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.